Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao nosso estudo bíblico do Despertadas para Gerar. É uma grande alegria estar aqui. Esse projeto está no nosso coração já faz bastante tempo. Nós estamos juntas dentro do grupo já fazem 3 anos e há pelo menos 2 anos nós temos o desejo de trazer esses estudos mais profundos dentro do grupo, de caminhar e de crescer dessa forma junto com vocês. E aprove ao Senhor de que agora nós estivéssemos, então, colocando isso em prática. Na verdade, nós tínhamos muitas questões de como isso funcionaria, de como nós faríamos, mas estamos confiando e descansando no Senhor, fazendo a parte que nos cabe, crendo que Ele é fiel para completar toda a obra que Ele começou nas nossas vidas. Como diz a passagem que deu origem a esse grupo, Ele está zelando, Ele está velando para que toda a palavra dele proferida sobre nós se cumpra. Então, eu vou me apresentar para você que não me conhece. Talvez você conheça apenas a voz lá dentro do grupo. O meu nome é Nancy, eu tenho 29 anos, sou filha da Fábio, né, que é fundadora do grupo, a filha primogênita, tenho mais 2 irmãos. Eu sou casada, tenho uma filha e sirvo na minha comunidade local. E eu não tenho nenhuma formação dentro da teologia, apenas sempre tive muita fome, muita sede e eu tenho um dom e uma vocação, né? De estudar e de ensinar. E de uns tempos para cá o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a parábola dos dons, né? E o Senhor tem dito para mim, quando eu voltar e eu te perguntar o que você fez com os dons que eu te entreguei, qual vai ser a tua resposta? Então, é por isso que eu estou aqui. Espero que o dom que o Senhor confiou a mim, ele se multiplique. Quando o Senhor pedir contas, eu possa apresentar a Ele isso multiplicado. Amém? Então, eu quero te convidar a orar. E eu quero dizer que nós tínhamos muita dúvida, né, de como isso ia funcionar. Se nós teríamos uma plataforma, se nós teríamos dias marcados, minutos marcados, se nós teríamos cronograma. E eu estive com bastante impasse nesse quesito. E essa semana o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração e eu quero dividir com vocês, em que eu desse liberdade para que o Espírito fosse trazendo o que Ele quer comunicar, o que Ele quer ensinar, para que o Senhor tivesse a liberdade, para que nós não condicionássemos e colocássemos Ele numa caixinha. Então, agora de início, eu vou estar avisando dentro do grupo as aulas quando elas estiverem gravadas e disponíveis para vocês. Dentro do possível também eu quero disponibilizar todos os PDFs para que vocês possam estar lendo tudo que vai ser falado, tudo que vai ser abordado, para que vocês confiram na palavra, para que vocês de fato estudem, tá? E eu vou estar disponibilizando esse material, se possível vocês imprimam, se não for possível que vocês acompanhem, que vocês anotem, que vocês escrevam, porque é assim que nós aprendemos. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue, né? Se eu disser para vocês que tudo que eu aprendo, tudo que eu estudo é sentada anotando, né, eu estaria mentindo, né? Muitas vezes é no meio dos afazeres, é num deslocamento, que a gente, né, coloca ali um fone, vai ouvindo, vai aprendendo, vai sendo alimentado, e que nada nos paralise, né? Que a gente não fique colocando barreiras, mas que a gente se comprometa com esse crescimento. Amém? Eu quero estar orando, então, nesse momento, por essa aula, por tudo que vai ser dito, por tudo que nós vamos abordar aqui. Hoje vai ser mais introdutória, né? Eu não vou aprofundar muito hoje. Hoje mais uma aula introdutória para a gente apresentar como vai funcionar, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Porque não somos nada, Senhor, mas a tua graça opera em nós. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja
tirando o véu dos nossos olhos, que Ele esteja abrindo o nosso coração, os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso coração, para que nós possamos estar compreendendo e entendendo tudo o que o Senhor deseja comunicar. Que seja uma jornada abençoada, Senhor, de crescimento, de profundidade, de comunhão entre nós. Eu te agradeço, Senhor, e coloco tudo e todas as coisas nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, falando um pouquinho dessa trajetória, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito encorajada em casa. Meu pai é teólogo, minha mãe também fez seminário, mas o meu pai sempre foi assim, muito, muito, muito estudioso da palavra e de livros, e hoje a gente tem uma ferramenta, que é a internet, o computador, o celular. No celular a gente coloca ali, hoje eu tenho, por exemplo, o aplicativo da Bíblia, a versão que eu quero tá ali. E eu lembro do meu pai com comentários enormes, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, atlas bíblico. Ele tinha todo esse material impresso porque não tinha internet. E até na época que ele fez a primeira etapa da teologia, ele escrevia todos os trabalhos à mão e ele me pedia para digitar. Ele pedia para mim bater, ainda da época da máquina de datilografia, né? Dizia, eu tenho um trabalho, tu bate para mim. Então, eu tinha 14, 15 anos na época e eu digitava todos os trabalhos deles. E eu fui, então, tendo um conhecimento, né? Daí tinha as apostilas em casa e eu, muito interessada sempre, eu fui adquirindo esse conhecimento. Então, também sempre frequentei a escola bíblica dominical, mas onde eu quero chegar com isso? Mesmo tendo todo esse acesso, eu tinha um nível de conhecimento. Quando nós começamos com o Despertadas para Gerar, nós morávamos numa casa de 2 pisos e a minha filha tinha 2 aninhos. E ainda estava naquela transição de não dormir a noite toda, de se acordar, né, com pequenos ruídos. Então, nós morávamos numa casa que tinha 2 andares. E aí, eu acordava na madrugada para as orações e eu ia para o andar de baixo. E lá eu ficava, orava e eu comecei a ler. E eu tomava a maior parte do meu tempo lendo a palavra. E eu comecei a ter revelações muito profundas, que no meio dos estudos eu nunca tinha tido aquela compreensão. Eu lembro que no primeiro momento eu comecei a falar para as pessoas do meu convívio, né? Eu comecei a contar o que eu estava entendendo da palavra e eu dizia assim, como que ninguém nunca falou sobre isso? Como que eu ouvi essa história a vida inteira e eu não entendia sobre isso? E assim foi por muito tempo, o Senhor veio trazendo muitas revelações. A gente fez alguns vídeos, alguns estudos, mas eu não consegui dar sequência, passei por muitas mudanças, por muitas coisas nos últimos anos, e eu não consegui dar sequência nos estudos, no que era para trazer, enfim. Mas o Senhor foi trazendo muita, muita revelação. E até um ano atrás, quando esse nível ele estava muito grande das revelações na madrugada, onde o Senhor me disse assim, você acha mesmo que eu tô te dando, que esse conhecimento todo é teu? Que esse conhecimento, ele é da tua capacidade cognitiva, é o teu cérebro que está conseguindo acessar tudo isso? E o Senhor disse, não, eu estou te proporcionando esse conhecimento, porque eu quero que você passe adiante esse conhecimento. Mas como eu ia fazer isso, eu não sabia. E até que o Senhor disse assim, vocês têm uma plataforma enorme. Vocês têm quase 200 mulheres, quase 200 famílias de todos os lugares. E hoje com a internet, os números, eles banalizaram muita coisa. Porque a gente olha lá 200 pessoas, mas se a gente parar para pensar que numa sala de aula cabem 20, 30 pessoas no máximo, né? E não é sobre números, é sobre o que o Senhor quer fazer, mas o Senhor me instigando nesse sentido, né? O que mais tu precisa, o que mais tu tá esperando, né? E a respeito dos dons, um dia eu vou te pedir, porque isso é um dom, isso não é algo natural que você está desenvolvendo. Então, estamos aqui. E então, para que vocês saibam que isso nasceu, quando Despertados para Gerar nasceu, o Senhor já colocou isso, o Senhor já trouxe isso, essa capacidade, esse entendimento
apurado, esse entendimento sobrenatural das Escrituras. E o dom de ensino eu sempre tive, desde criança. Eu amo ensinar. Sobre qualquer coisa que eu aprenda, eu amo ensinar. Então, a vocação e o dom, né? E eu quero começar lendo uma palavra que está em 1 Coríntios 2, no versículo 10, que diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vou continuar. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é sobre isso. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque nós estamos tentando discernir com a nossa sabedoria humana. E a palavra deixa claro que nós precisamos discernir com o Espírito. Se o Espírito não nos revelar, se o Espírito não abrir o nosso entendimento, de nada adianta nós estudarmos. De nada adianta você assistir vídeo, assistir as aulas e ler a Bíblia se você não estiver conduzida e se você não estiver sensível para ouvir o Espírito Santo, tá? Então, muito importante nessa nossa trajetória, sempre na companhia do Espírito Santo. É assim que nós vamos tendo o entendimento, é assim que nós vamos conhecendo mais e mais ao Senhor, porque quem ensina todas as coisas a respeito do Senhor é o seu próprio Espírito. Amém? Então, tudo que nós fizermos aqui, nós precisamos da condução do Espírito Santo. Por que? Vamos começar agora a aula. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Gente, eu vou ir falando e lendo, porque senão eu divago muito e eu me perco do assunto, tá? Então, por que nós estudamos, né? Porque nós devemos estudar a Bíblia? Porque nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não apenas que ela contém a palavra de Deus, mas que ela é a própria palavra, né? Lá em João diz que no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é, né? Ele é a palavra, e toda palavra nós cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós vemos em 2 Timóteo 3, 15 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ela nos revela o caráter de Deus, os seus propósitos, os seus feitos na história. Através da Bíblia nós descobrimos quem Deus é, quem nós somos nessa história, quem nós somos nele, como nós fomos salvos por meio de Cristo, nós conhecemos então a redenção e como nós devemos viver para glorificá-lo, que é o propósito da nossa vida. Em Colossenses diz, quer comais, quer bebais, né? Não importa o que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Mas como viver para a glória de Deus sem saber, né? Sem ler as instruções, sem ler o manual daquele que nos criou, né? Ele deixou escrito aquilo que ele deseja para nós, como devemos viver a vida, como nós lemos ali em 2 Timóteo, certo? Então, quanto mais nós lemos a palavra e entendemos, nós vamos conseguindo amar ao Senhor de toda a alma, coração, entendimento e força.
Porque uma coisa é você amar um Senhor que você ouviu falar, das histórias que você ouviu. Outra coisa é você conhecer a Deus de fato, né? De ter um relacionamento com Ele, das coisas que você vai descobrindo na história. Eu lembro que eu lia a Bíblia desde criança, eu lia a palavra e eu achava que Deus era um Deus carrasco, eu achava que ele era um Deus muito duro, que o Deus do Velho Testamento ele era diferente do Deus do Novo Testamento. E eu me relacionava com Deus através do medo, né? Através do medo eu me relacionava com o Senhor. Eu já contei isso outras vezes. E até eu começar a ler e entender toda a narrativa, a ver o porquê algumas coisas aconteceram, porquê Deus agiu da maneira que agiu, porquê Deus fez o que fez, né? Porque precisou fazer aquilo. Então, ele me fez me relacionar de uma maneira diferente com Deus, me fez amá-lo de uma maneira diferente, com entendimento, porque antes eu amava apenas naquele temor, né? Como se eu fosse obrigada, porque eu tinha medo do inferno. Então, né, eu tinha medo daquele Deus carrasco que eu pensava que ele era, né? Lá no Novo Testamento. E então meu relacionamento ele mudou completamente quando eu comecei a conhecê-lo melhor. E não foi só orando que eu conheci, foi lendo e entendendo as escrituras. Por isso é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus, certo? Eu deixei alguns versículos e aí eu vou estar disponibilizando no PDF para vocês lerem, tá? Eu não vou ler todos aqui porque são muitos. Eu vou ler aqui Romanos 15:4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Então, agora vamos para a parte prática. Como devo começar a estudar a Bíblia? Antes de começarmos a estudar a Bíblia, precisamos ter em mente alguns princípios básicos que vão nos orientar e que vão conduzir esse momento de estudo, né? Como eu disse por primeiro, ore sempre, tá? Sempre na companhia do Espírito Santo, sempre pedindo que o Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e conduza o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos ensinar. Outra coisa, eu não sou a professora, né? Nós não somos os pastores, os pregadores, nós não somos os professores. Nós somos instrumentos, ferramentas, facilitadores. Quem é o professor é o Espírito Santo. Quem vai ensinar vocês o que vocês precisam aprender é o Espírito Santo, certo? É ele quem nos ensina todas as coisas. Antes de abrir sua Bíblia, peça sabedoria, entendimento e discernimento. Estude com um método. Aqui eu vou apresentar para vocês qual é o método que nós vamos utilizar, tá? De estudo. Mas existem vários métodos. Alguns deles, né, é o indutivo, dedutivo, método analítico, sintético, mas né, nada disso agora é relevante, tá? Eu vou depois apresentar para vocês o método que nós vamos utilizar aqui dentro do Despertados para Gerar. Aplique a sua vida. Não estude a Bíblia apenas para adquirir conhecimento ou informação. Estude a Bíblia para transformar a sua vida. Aplique os ensinamentos bíblicos à sua realidade, obedecendo aos mandamentos de Deus e seguindo o exemplo de Cristo. Algumas dicas importantes para o momento de estudo, mas, como eu já disse, né, o ideal, né, ele é diferente do real. O feito, ele é melhor do que perfeito, certo? Então, faça. Se proponha, coloque uma meta que ela é real e alcançável, atingível para você. Não vai colocar lá que tu vai ficar meia hora estudando, 1 hora estudando, 2 horas. Se você tem essa possibilidade, ok, né?
mas coloque uma meta real para que você não se frustre de cara e desista, certo? Coloque uma meta real para você e se comprometa com ela. Se é 5 minutos, faça esses 5 minutos todos os dias. Se é 1 hora, faça um compromisso e cumpra com esse compromisso, certo? Um compromisso com você mesma, um compromisso com o Senhor. Organize um lugar propício e aconchegante. Organize materiais de apoio. Gente, imprescindível, tá? Tem um caderno só para isso. Tem um caderno para anotar. Eu já tive por um tempo, eu anotava um pouco em cada lugar e depois, quando eu queria lembrar aquilo que o senhor tinha me falado, eu não achava. Tentei também anotar em bloco de notas, tentei anotar no Word, não funciona, eu sou do papel. Muito papel. Então, tenha um caderno, tá? E o material básico, lapiseira, lápis, caneta, né? Outra coisa, se para você facilita, se você gosta de marcar, tá? Eu vou ensinar técnica de estudar, né, com a marcação, isso numa próxima aula, tá? Se você gosta, né, tem a marca-texto ou lápis de cor, que o marca-texto às vezes é ruim se ele não for aquele de cera ou em gel, ele passa a folha, né? Pode ser lápis de cor, post-it, enfim, o que você gosta, que você acha necessário de material para te acompanhar durante os estudos, tá? Sempre que possível, e se você sente essa necessidade, imprima os materiais que vão ser disponibilizados, tá? Até eu tava fazendo algo bem colorido, enfim, depois eu pensei bem, né? Quando a gente imprime, melhor é o básico, né? É branco e preto, por questões de custo, a visualização, tá? Então, vão ter materiais, tudo que eu falar na aula vai ter lá especificadinho, bem minucioso para vocês usarem esse material. Então, se vocês puderem, imprimam esse material para que acompanhe vocês nos estudos. Evite distrações, né? Silencie notificação no celular, aquele tempo é para isso, tu não vai fazer outra coisa. Se possível, se você tiver outros materiais de apoio, evite a internet para que você não fique se distraindo. Mas se você precisar dela para estudar, para pesquisa, enfim, use com responsabilidade, né? Não se distraindo daquilo que você se propôs a fazer, certo? Então, evite as distrações e separe o tempo específico para estudar, certo? Qual método nós iremos aplicar? Nós vamos usar o método indutivo de estudo. É uma abordagem que busca entender as escrituras de forma sistemática e pessoal, partindo da observação e análise para chegar a conclusões e aplicações. Resumindo, 3 pilares principais dentro do método indutivo, que é observação, interpretação e aplicação. Na observação, nós temos o passo crucial, tá? Que envolve ler o texto atentamente e fazer perguntas sobre o que está ali, né? E você pode ir se fazendo e já anotando no caderno essas perguntas, certo? Quem está falando? Para quem? Qual o contexto histórico, cultural? O que está acontecendo? Por que foi escrito? Quais detalhes importantes? Né? Na linha cronológica, na linha do tempo, na linha cultural, o que acontecia naquela época? Gente, isso é imprescindível para a gente interpretar as escrituras, para a gente entender por que algumas coisas estão escritas na palavra, né? Tem que entender como o autor pensava e como que o leitor daquela época pensava, né? A gente precisa ir para aquele lugar. Eu amo essa parte, eu amo, né? Dessa interpretação, de entender, de estar ali na cabeça de quem escreveu e na cabeça de quem estava recebendo o que foi escrito. Isso é muito, muito importante. E, né, vai anotando. Interpretação. Após observar, fazer essas perguntas, então a gente vai interpretar o significado. Para isso, eu uso muito a Bíblia interlinear, tá? Por quê? Como a nossa língua, né, o português brasileiro, ele tem muitas variações, nós temos muitas traduções bíblicas e, às vezes, elas têm variações
bem grandes, tá? Do original da palavra. E às vezes, se a gente saber o real significado dessa palavra, muda muita coisa, tá? Então, eu vou ensinar vocês a usar também esse método de ver lá na Bíblia interlinear, porque a gente vai ver a tradução da palavra no original. Quando é o Antigo Testamento, né, é muito da Septuaginta, que é a primeira tradução, que foi para o grego, né? Ou a tradução já mesmo no hebraico. A gente tem que ver qual que foi o contexto, né, daquele texto, enfim. E aí ele faz comparações, essa Bíblia interlinear, né? Ele traz lá o original da palavra, né? E aí muda bastante, às vezes clareia bastante conforme a tradução, né? Quando a gente pega uma Almeida Revista Corrigida e quando a gente pega, por exemplo, uma nova versão internacional, uma nova versão transformadora, eu amo ler uma versão que se chama A Mensagem. Então, ela é super contemporânea, mas ela não deve ser muito utilizada para pregação, tá? Por exemplo, porque todos os textos eles foram adaptados para uma linguagem bem simples de entender e é fiel, tá, aos escritos originais. Então, essa parte da interpretação é muito importante, tá? Então, é importante comentários bíblicos, às vezes ajudam muito também, mas dentro dessa Bíblia interlinear que eu uso, puxa vários comentários bíblicos, puxa a palavra original, então é bem completa. E por último, então, a aplicação, que fala sobre como você deve pensar sobre como o texto se aplica à sua vida hoje. A pergunta é, como essa passagem se relaciona com a minha vida e a minha situação atual? Com o contexto em que eu estou inserido, com o mundo que eu vivo hoje, com o que o Senhor espera de mim que eu possa extrair dessa passagem e aplicar na minha vida. O que eu posso aprender com isso, né? E como eu posso aplicar os princípios encontrados no texto à minha vida cotidiana. Esse é o método que nós vamos usar. O método indutivo, certo? Então, era isso. Essa aula é bem introdutória, né, para a gente dar início aos nossos estudos. Na próxima aula, eu vou estar trazendo um panorama geral sobre a Bíblia e sobre o livro de Gênesis. Nós vamos estudar do início ao fim toda a Bíblia, certo? A princípio, como eu disse para vocês, não teremos um cronograma pré-estabelecido. O Senhor vai nos direcionando, nós vamos estudando, nos empenhando, nos comprometendo. Eu não vou divulgar muitas aulas, muitos vídeos por semana, porque eu quero que, né, dar o tempo necessário para cada assunto. Então, se uma aula tiver que ter 30 minutos, ela vai ter. Se tiver que ter 15, amém. Se tiver que ter 1 hora, amém. E você vai dividir essas aulas no tempo que você tem disponível, certo? Não precisa ser tudo de uma vez, a gente não tá com pressa, né? O Senhor não tem pressa também. Nós precisamos nos mover, né? Nos mover, abrir o nosso coração, ter fome, ter sede, ter comprometimento para crescer mais e mais no Senhor. Deus te abençoe e até a próxima aula.